Neste vídeo vamos tratar aqui como é que a gente faz a importação dos dados de campo contidos no Excel para dentro de uma alternativa quando o tipo de projeto é de amostragem casual estratificada, tá? Então, basicamente aqui a diferença do projeto de amostragem casual simples é que a gente tem aqui agora uma coluna extrato, que a gente fala aqui qual parcela pertence a cada extrato, tá? E aqui tem a área do extrato aqui, só que por enquanto a gente não vai utilizar essa área do extrato, a gente vai deixar essa área do extrato aqui só para a gente poder ter essa informação aqui na planilha para a gente não se perder lá depois que a gente fizer a importação, tá? Tem algumas pessoas que fazem a importação os dados de uma casual estratificada para dentro de uma alternativa, onde essas pessoas não têm essas duas colunas aqui, tá? Não tem problema, tá? A gente faz a importação para lá, só que aí você vai ter que criar os extratos manualmente lá dentro de uma alternativa. Nesse caso aqui, como que a gente tem a coluna extrato aqui eu tenho aqui dois extratos, essa distribuição das parcelas em cada extrato ela já é feita automaticamente, né? Então isso facilita para a gente o processo de cadastro depois na finalização, porque a gente faz a importação e depois a gente tem que colocar qualquer área de cada extrato lá dentro de uma alternativa em hectares para a gente poder conseguir fazer o processamento dos dados de uma amostragem estratificada, tá? Então é basicamente essa aí a diferença entre um projeto de amostragem simples e amostragem estratificada. Então a gente tem que ter a coluna parcela, né? A coluna parcela é obrigatória, então a gente repete o número 1 aqui até finalizar aqui as árvores da parcela 1, depois a gente começa aqui o código 2 aqui até a gente finalizar aqui as árvores da parcela 2 e aí por diante. Aqui a área da parcela aqui, a gente coloca que ela não é obrigatória, mas a gente coloca aqui para poder agilizar o processo de importação. Então essa informação que já é inserida lá dentro de uma alternativa para a gente, por causa dessa coluna. A coluna extrato aqui é interessante a gente ter para poder agilizar também o processo de importação, né? Então a gente coloca aqui, ó, a gente vai repetindo o código 1 aqui, então a parcela 1 pertence ao extrato 1, a parcela 2 também pertence ao extrato 1, aí a parcela 3 aqui já pertence ao extrato 2, então você vai repetindo aqui as informações, tá vendo? E a área do extrato aqui em hectares você vai colocando aqui para a gente poder ter esse controle aqui de qual que é o tamanho de cada extrato. A coluna número da árvore aqui ela é obrigatória, né? Então a gente vai de 1 até N aqui para a parcela 1, depois começa de 1 de novo, vai até N para a parcela 2 e aí por diante. E sempre lembrando que em relação ao número da árvore aqui, ó, quando você tem uma árvore bifurcada, a gente tem que repetir aqui o número da árvore para o maternativo entender que essa árvore aqui é uma árvore bifurcada. E quando a árvore é bifurcada, a espécie tem que ser igual. Tá? Porque se estiver colocando espécie diferente aqui, vai dar problema lá na contagem do número de indivíduos dentro do maternativo. E cada uma delas aqui, cada um dos fujos aqui, tem a sua própria medição. Tá? O código da espécie aqui não é obrigatório, eu deixei o código da espécie aqui de propósito, só para poder informar que quando a gente quer manter uma codificação específica para cada espécie, a gente pode manter essa coluna código da espécie aqui, porque aí durante a importação a gente associa essa coluna para a gente poder atrelar o código àquela espécie específica, tá? Aqui eu tenho 3 informações da espécie, nome científico, nome comum e família, porque quanto mais informação de espécie, mais completo fica o nosso relatório depois, mas se você tivesse somente uma dessas colunas aqui, não teria problema, você já conseguiria fazer a importação. Então, normalmente lá no campo a gente coleta aqui o nome comum. Então, se tivesse só o nome comum aqui, daria para poder fazer a importação tranquilamente. Aqui eu tenho a coluna CAP, né? Então, o CAP é sempre em centímetros e a altura total aqui sempre em metros, tá? Então, a coluna CAP aqui é a que foi coletada em campo. Normalmente, o pessoal tem costume de fazer também, colocar aqui uma coluna DAP, e aí na coluna DAP fazer isso aqui, ó, fazer a coluna CAP dividido por π, né? E aí a pessoa faz dessa maneira. Só que o problema todo é o seguinte, aí quando a pessoa vai fazer a importação, ela associa também a coluna DAP. Só que como o Excel ele coloca o número de casas decimais aqui infinito, quando a gente faz a importação desse DAP aqui lá para dentro de uma alternativa, ele vai fazer a importação com essa quantidade de casas decimais também. Se eu não me engano, lá numa alternativa, o número máximo de casas decimais lá, se eu não me engano, são 8 ou 12, não sei.
mas normalmente quando a gente faz a coleta desses dados em campo, o número de casas decimais aqui máximo são 2 casas decimais. Então, se a gente importar dessa maneira aqui, pode dar algum problema lá de comparação entre resultados de volume no final, tá? Então, eu não recomendo que faça isso aqui. Se tiver uma coluna de DAP dessa maneira aqui, com fórmula, calculando, ignora essa coluna aqui para a gente poder fazer a importação só da informação que foi coletada em campo, tá? E aqui a gente poderia ter também, ó, a altura total e poderia também ter a altura comercial aqui, porque em alguns casos o profissional precisa calcular aqui o volume comercial de madeira e aí teria que ter uma coluna altura comercial aqui para poder fazer a importação, não teria problema também. Só que essas duas colunas aqui, altura total e comercial, elas devem estar em metros, tá? Um detalhe importante aqui que é a grafia das colunas, ó. Aqui eu escrevi parcela, aqui eu escrevi área da parcela. Então, essa grafia aqui, inclusive a separação aqui entre de espaço, a letra maiúscula e minúscula, a acentuação das letras aqui, isso tudo influencia durante o processo de importação. Porque se a grafia estiver dessa maneira que a gente está enxergando aqui, né, número da árvore dessa maneira com acentuação, o ponto, o espaço, se tiver dessa maneira, lá durante a importação tem um botão lá chamado autoassociar, que ele já faz toda a associação para a gente e aí agiliza também o processo de importação. Tá? Então, é basicamente isso aqui que a gente tem que ter para a gente poder fazer a importação dos dados de uma amostragem estratificada lá para dentro do Mata Nativa.